Meu amigo, minha amiga, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus, a paz de Cristo. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal Encontrando Jesus, o Príncipe da Paz. Vamos orar e depois faremos a leitura do livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao 9, e vamos explanar alguma coisa da palavra de Deus para você aqui nessa noite. Lembrando que tudo que for dito aqui também não se torna conclusivo. É uma percepção, uma visão, uma forma de enxergar também as Escrituras, e outros podem trazer outras interpretações, outras claridades sobre essa mesma palavra, e eu espero que essa também abençoe e contribua com isso. Por isso, Pai, nós te louvamos e bendizemos mais uma vez nessa noite e pedimos a vossa direção, e o vosso entendimento e a vossa sabedoria. Continua falando a cada um de nós e que teu nome cresça e o nosso diminua. Glorifica assim o teu nome. Mais uma vez, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo vai dizer então em Efésios, capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E Paulo, me parece que ele está reportando e lembrando da carta aos Romanos, capítulo 12, quando ele diz ali: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo está chamando a igreja dos romanos, a igreja dos Efésios, a igreja dos Gálatas, toda e qualquer igreja, porque essa palavra, embora destinada ou direcionada para um grupo específico, ela também pode ser lida e direcionada para um outro grupo que esteja necessitando e precisando do mesmo esclarecimento, do mesmo ensino, da mesma propriedade, do mesmo incentivo, do mesmo esclarecimento. Então, Paulo vai dizer que Cristo, ele se ofereceu como sacrifício e oferta a Deus, é aroma suave. Vai dizer que ele andou em amor. E Paulo, então, vai dizer que nós devemos buscar também andar
como filhos amados em amor. E por que ele fala essa questão dos filhos amados? Porque existem filhos que, embora sendo filhos, eles agem ou eles procedem, eles se relacionam com os seus pais como se não amassem ou de forma que não amam os seus pais, os seus primogenitores. Então, Paulo vai dizer, andem de maneira coerente diante de Deus como filhos amados. Como filhos que amam, como filhos que se interessam, como filhos que obedecem, como filhos que se preocupam com o caráter, com a vontade do seu pai. Com filhos que estão preocupados em fazer a vontade do pai e não a sua própria vontade. Então é preciso estar tendo uma atitude diferenciada. Paulo vai dizer também, andem dessa forma, porque vocês antes, no passado, vocês andavam de forma diferente. Vocês andavam nas trevas. Vocês andavam sem conhecimento. Vocês andavam sem revelação. E aí vai dizer, como Jesus também vai ensinar isso lá nos evangelhos, que ele vai dizer que vós sois luz do mundo e sal da terra. E a luz não veio para ser colocada debaixo da mesa, mas sim no velador, a fim de que ilumine todos que estão na casa. Por isso também dentro do tabernáculo deveria se acender o candelabro e manter aquela luz acesa, trazendo uma mensagem de que tudo que fosse feito ali dentro fosse feito debaixo da luz, fosse feito às claras, estivessem sendo manifestas. Embora Paulo, nessa passagem, ele vai dizer que as obras da carne são manifestas. Elas já estão esclarecidas, elas já estão sendo enxergadas. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Então, ou seja, não é preciso muito esforço para se obedecer, para se realizar as obras da carne. Ele vai exatamente dizer ao contrário, que é preciso esforço, atenção, vigilância, dedicação, sacrifício, como Cristo, oferta para se fazer as obras da luz, para exercer a luz, para iluminar as pessoas, para esclarecer as pessoas. Porque assim como em dias nublados, chuvosos, embora não possamos ver o sol, a lua e as estrelas, elas continuam agindo e trabalhando e funcionando. E nós precisamos também agir assim. Embora muitas das vezes não sejamos vistos, não sejamos valorizados, precisamos estar agindo com clareza, com justiça, com misericórdia, com fé, com sabedoria, com discernimento. Veja que Paulo vai dizer que algumas das nossas obras no passado, elas não devem funcionar e acontecer mais em nosso meio, em nossa caminhada. Olha o que ele diz. Versículo 3. Mas a impudícia, toda sorte de impurezas, cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Então ele está dizendo, vocês foram chamados também para serdes santos,
andem como santificados, separados para Deus. Não haja conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Então nós temos aí algumas coisas, alguns esclarecimentos dessas palavras no grego, no original do Novo Testamento. Paulo vai dizer que a impudícia, como é traduzida aqui, é a mesma coisa que adultério, que fornicação, ou seja, falsidade nos sentimentos e relacionamentos sexuais. Impurezas, luxúria, são atitudes de sexualidade com homem, mulher com mulher e animais. Então, olha o teor, a prática daqueles que realizavam essas coisas, de como era a vida dessas pessoas nos Efésios, em Éfeso. Eram extremamente baixas. Ele vai dizer, evitem a ganância, aquilo que é do outro. Versículo 4, ele vai dizer torpeza, aquilo que é obsceno, imoral. Nem se conversa entre vós. Não haja conversa tola, coisa que não edifica. Não haja entre vós, ou palavras vãs, vazias. Não haja entre vós chocarrice, ou seja, palavras de baixeza, de baixo escalão, palavrões, libertinagens. Não seja viciado, porque a palavra lá é inconveniente. A tradução é inconveniente, mas no original ela está dando a ideia de alguém que está viciado em alguma prática pecaminosa. E aí ele vai dizer, e quanto no versículo 5, aos impuros, ele não está falando simplesmente do ato, ele está falando de pensamentos impuros. Pensamentos sujos. Não são eles apenas em relação ao sexo, mas em relação a atitudes. Querer matar alguém, querer destruir alguém, querer ofender alguém, querer prejudicar alguém. Pensamentos sujos, impuros. Avarentos, pessoas acumuladoras. Pessoas, como Paulo vai colocar, são pessoas que idolatram os bens materiais. E aí ele vai falar da idolatria propriamente dita, mas aí ele já está falando das coisas em relação às coisas religiosas. Adorar um Deus, colocar alguma coisa em adoração no lugar de Deus. Ele vai falar do versículo 6, que vocês falem a verdade, não vos enganem, não se deixem enganar. Então não mintam para uns aos outros. Não desobedeçam, porque ele diz, Paulo vai dizer que por essas coisas vem a ira de Deus. Isso ele fala lá no início da carta aos Romanos também. Por cada uma dessas coisas vem a ira de Deus. E se você não quer que a ira de Deus esteja caindo sobre a sua vida, evite cada uma dessas coisas.
Mas saiba que você não tem a capacidade única para vencer essas coisas. Você precisa da mesma intervenção divina que houve e que há para que você seja luz. Para que você transforme. Lembra que a luz não é para colocar debaixo da mesa, mas sim no velador, clareando todo mundo. Então ela precisa ser compartilhada. Você recebeu luz sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua mente. Você precisa olhar aquele outro que está em trevas e compartilhar com ele a luz. Compartilhar das coisas do alto com essas pessoas. Porque Paulo, como disse, ele vai dizer que as obras da carne já são manifestas. Porque esse mundo jaz no maligno. Mas as coisas puras, sãs, da luz, estão assim, cobertas, porque elas não são buscadas, elas incomodam, a luz incomoda. Então, por isso, as trevas estão manifestas porque elas não incomodam. E a luz precisa se manifestar porque ela incomoda. Ela traz esclarecimento, ela traz transformação, ela traz visão, ela traz mudança, mas a luz precisa, mas a luz também traz incômodo. Porque a luz exige, se pede que haja mudança, que haja transformação, que haja um posicionamento diferente. E por isso eu tenho que lembrar e citar aqui Lucas capítulo 19, do 1 ao 10, quando Jesus está passando ali em Jericó e Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, para ver aquele que fazia milagres. E ele sobe. E ele nem imaginava que ele seria chamado, conhecido. Mas Jesus, quando passa debaixo daquela árvore, ele olha para o alto e vê Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa. Ou diz: Zaqueu, não te demores, porque eu quero ir pousar na tua casa. Porque eu vou pousar na tua casa. Estão mostrando já um relacionamento, um desejo, uma busca por esse homem que estava em trevas. E quando eles chegam na casa dele, de Zaqueu, Jesus fica no pátio ou na sala, e ali eles comungam de um alimento, e eles conversam, talvez com os outros discípulos, com outras pessoas. O texto não nos esclarece algumas coisas das entrelinhas, nem a conversa que houve entre eles, o teor exato, mas uma coisa é certa, que aquilo que Jesus conversou com Zaqueu mudou a sua vida, transformou o seu coração. Impactou. E ele então, porque Zaqueu vai dizer para Jesus: olha, eu tenho uma fortuna, e eu vou pegar 50% dessa fortuna e eu vou dar aos pobres. Os outros 50%, eu vou, se eu tiver defraudado alguém ou tiver alguma dívida, eu vou pagar essa dívida. E aí, com o que sobrar, eu vou estar mantendo a minha família. Então, e veja que Jesus não retruca, Jesus não reprova. Jesus, inclusive, o elogia e diz: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. E diz para ele: vai, a tua fé te salvou. A gente poderia colocar dessa maneira. Quando ele diz: veio salvação para esta casa. Então, ou seja, houve mudança. A luz entrou e parou sobre a mente, o coração de Zaqueu. E ele saiu daquele momento, daquele diálogo, da sua história, a partir daquele dia.
que era de caminho de trevas, se tornou caminho de luz. E dali para frente ele procurou, creio, caminhar debaixo da luz, como Paulo está falando que os efésios deveriam buscar, andar na luz, como Cristo andou na luz. Porque, veja que no versículo 7 e 8, Paulo vai dizer que a luz precisa vir, porque ela traz iluminação, ela traz esclarecimento, e ela, por si mesmo, se manifesta. Ela opera. Então, eu e você precisamos andar na luz. Eu e você precisamos deixar as trevas de lado. Nós não devemos ser mais cúmplices das obras das trevas. Nós devemos ser participantes, co-participantes das obras da luz. E as obras da luz é a obra do Espírito. Obras do Espírito Santo de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe nessa noite, nos ajude, para que nós aceitemos o convite de Paulo de ser imitador de Cristo e do próprio Cristo, quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E ele convida também: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para que achem descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, Deus quer nos fazer descansar. Na sua palavra. Vamos orar. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Acione o sininho para receber as outras notificações. Deixe o seu joinha. Compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas. Respondam as nossas perguntas nos comentários. Que Deus, então, vos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, somos-te gratos pela tua oportunidade de poder estar compartilhando a tua palavra com outras pessoas, com outras vidas. Que a mesma possa estar fazendo, executando o propósito para o qual ela vem sendo lançada e enviada. Transformação de vidas, transformação de caráter, transformação de pensamento e de atitudes. Nós te pedimos, então, assim, a tua bênção, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.